Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Nós já falamos aqui anteriormente, na primeira temporada desse podcast, a temporada sobre as disciplinas espirituais, que foi como eu tive o desejo de abrir esse podcast, o Levando Cativo, que visa realmente trazer cativo a Cristo todos os pensamentos, todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, que é algo que eu explico no episódio piloto aqui do podcast. Mas, apesar de já termos conversado um pouquinho sobre a meditação, acredito que nunca é demais a gente pensar a respeito da importância desse assunto. E algo que eu gostaria que meditássemos no episódio dessa semana é sobre como o Senhor usa as circunstâncias difíceis para nos quebrar e nos reconstruir. Muitas vezes, quando nós passamos por situações traumáticas ou mesmo adversidades da vida, a gente se depara com a nossa fragilidade humana. Nós já conversamos sobre vulnerabilidade no episódio passado e é sempre bom lembrar o quanto nós somos pó e o quanto nós somos carentes da graça e da misericórdia diárias do Senhor nas nossas vidas. E a questão que eu gostaria de levantar hoje, e algo que tem trazido muitas ponderações ao meu coração nesse período, é sobre como o Senhor usa as circunstâncias difíceis das nossas vidas para nos quebrar e nos refazer. Ele nos quebra e Ele nos refaz. É algo que eu pessoalmente tenho enfrentado e tenho vivenciado nesse período de depressão. A depressão na minha vida foi algo particularmente devastador. Eu já havia passado pela depressão em uma certa fase da minha adolescência, mas nunca havia enfrentado a depressão como eu a enfrentei nesse período da minha vida, como algo que realmente transtorna todas as áreas da vida e acaba por colocar em xeque muitas das convicções pessoais, muitas das vivências passadas e das expectativas futuras. E pensar sobre isso me trouxe à mente a seguinte conclusão, de que eu não sei se você já passou por algo nesse sentido, mas passar por isso como cristã nos dá a certeza de que, como nós nos lembramos do versículo de Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, inclusive as situações mais devastadoras, nos sentidos mais pessoais e particulares que isso possa significar. Logo, a única conclusão que eu posso chegar é que o Senhor usa tudo isso para trabalhar nos nossos corações. E a minha experiência particular é que essa minha depressão, a qual estou vivendo, ela significa muito mais do que aparenta ser. Não é um mero episódio, mas sim um fenômeno da minha vida que se manifesta para quebrar a terrível pessoa que eu sou, não no sentido de menosprezar a mim mesma, mas de reconhecer a realidade do mal que habita no meu coração. Muitas vezes nós nos cercamos de boas ideias, de bons argumentos, de excelentes convicções e perspectivas de vida, mas a realidade é que a escória se mistura de modo muito visível, talvez não para nós, mas para o Senhor no nosso coração, ao ouro no nosso coração. A escória e o ouro estão presentes no nosso coração
E talvez na nossa religiosidade, e eu queria fazer um alerta aqui aos meus amigos, aos meus irmãos a respeito disso, sobre como a nossa religiosidade muitas vezes mascara quem de fato nós somos. Muitas vezes nós acabamos por nos tornar personagens lindos, mas aqueles personagens moldados talvez ao gosto das perspectivas teológicas que possamos ter ou das pessoas que nos cercam, eles não são reais, eles são fictícios. Porque muitas vezes as nossas perfeitas, maravilhosas e belíssimas convicções, ideias, perspectivas de vida, elas estão recheadas de orgulho, justiça própria e autopromoção. E isso muitas vezes não é revelado, não é simples de ser detectado. Mas períodos e momentos de dificuldade nos mostram a realidade de tudo isso. Nos mostram que nós somos muito piores do que poderíamos imaginar. De que se não fosse a graça, se não fosse a graça, nós estaríamos envoltos na sarjeta. Nós estaríamos nos piores e menos populares lugares dessa terra. Nós estaríamos envoltos no mar de escuridão. Nós estaríamos aprofundados, mergulhados na devassidão do pecado. Se não fosse a graça, nós já teríamos, com certeza, blasfemado contra o nome do Senhor, amaldiçoado o seu nome e envergonhado a sua igreja. É essa convicção que nós temos ao passar por diversas circunstâncias que revelam o nosso coração, que nos mostram que a nossa religiosidade muitas vezes é uma capa que esconde o mais profundo do nosso ser. E o Senhor usa as adversidades para nos mostrar isso. Não para nos deixar no chão, mas para nos lembrar de que sem Ele, nada do que nós somos nós seríamos capazes de ser. Sem Ele, nós não subsistimos em graça. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós temos a possibilidade de um dia ainda ser, está nele. Só em Cristo se encontra a possibilidade de uma fé salvífica, de uma fé saudável, de uma fé duradoura. Só em Cristo se encontra qualquer possibilidade de vida aqui nessa terra, de vida plena, de vida em paz, da paz que só o Senhor pode dar, que o mundo não é capaz de promover em nenhum aspecto. O mundo oferece a liberdade, oferece a felicidade artificiais, mas não é nada pleno, não é nada duradouro, é tudo uma ilusão. É por isso que eu particularmente compartilho da perspectiva de que é muito simples nós julgarmos as pessoas entregues a vícios, por exemplo, a devassidão da bebida, das drogas, por que não do sexo. É muito fácil, mas se você se deparar com o desespero, com a profunda angústia e dor, você percebe que o ser humano busca alívio no que estiver mais perto. O ser humano busca alívio naquilo que lhe convém da melhor forma. E muitas vezes, na nossa ignorância, nós buscamos tantas coisas. Talvez não seja num litro de pinga, num motel ou até mesmo em carreiras de cocaína. Mas talvez seja rolando a tela do celular, assistindo desenfreadamente a milhares de tipos de conteúdo. Nós temos os nossos vícios, essa é a verdade. Todos nós
não só aqueles internados em clínicas de reabilitação. Todos nós temos não só os nossos vícios, como os nossos ídolos. E isso não somente no âmbito secular, mas dentro da comunidade cristã genuína. Porque a realidade que nos iguala é o fato de sermos todos pecadores, carentes da infinita graça, bondade e amor sacrificiais do nosso Senhor. É conscientizar-se disso que nos dá a chance de abrir as portas, respirar o ar fresco e contemplar a luz do sol que nasce e revela a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. Por isso, querido irmão e irmã, como alguém que luta constantemente contra o orgulho e a justiça própria, eu digo a você e trago a minha e a tua memória aquele versículo onde o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. O Senhor Jesus nos alerta para estarmos vigilantes, para vigiarmos e orarmos. E muitas vezes nos esquecemos disso. Mas as ondas que nos derrubam são as mesmas que nos lembram que deveríamos ter buscado a graça do Senhor em todo o tempo, em todo momento. Porque sem Ele, os nossos pés, eles tropeçam. Sem Ele estamos perdidos. Sem Ele somos entregues à hipocrisia, à religiosidade fria ou à devassidão e libertinagem que nos corrompem a alma e o coração. Que nós possamos buscar nele tudo o que nós precisamos nessa vida e que nós possamos fazer a oração mais perigosa dessa vida, que é: Senhor, humilha o meu coração e me faz como teu filho Jesus. Humilha o meu coração e faz-me ver o que há de mais profundo e terrível nele. Trata a minha alma e faz de mim um novo ser, uma nova pessoa. Para ti, não para minha promoção, não para estar bem comigo mesmo, mas para a honra e glória do teu nome, para que o teu povo seja edificado, a tua igreja receba a glória devida, para que o teu nome seja visto e exaltado. Eu gostaria de terminar essa breve reflexão e que você meditasse sobre tudo isso e repensasse um pouco a sua vida e, de certa forma, até mesmo agradecesse as circunstâncias difíceis que possam lançar luz sobre a condição do teu coração. Eu gostaria de terminar tudo isso, toda essa reflexão, com uma música. Queria tomar a liberdade aqui de cantar. Uma música que é uma oração e que possa ser a nossa oração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que o Senhor possa
moldar as nossas vidas, o nosso coração e o nosso ser, para que possamos ser um vaso novo, um vaso de honra e não um vaso de vergonha e corrupção, para a honra e glória dele, não para a nossa.